Evangelho de São Lucas, o capítulo 24, versículo 13 e seguintes. Quem tem a Bíblia Ave Maria está na página 1382. Escute com atenção a palavra de Deus. Nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam falando um com o outro de tudo o que se tinha passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhes como que vendados e não o reconheceram. Perguntou-lhes então Jesus: de que estáis falando pelo caminho? Por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleofas, respondeu-lhe: és tu acaso o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que aconteceu nela estes dias? Perguntou-lhes Jesus: mas o que foi? Disseram: a respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de restaurar Israel. E agora, além de tudo isto, é hoje o 3º dia em que todas estas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram, porque elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol, e não tendo achado o seu corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguravam que está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam assim como as mulheres tinham dito, mas a ele mesmo não o viram. Jesus lhes disse: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para credes em tudo o que anunciaram os profetas. Porventura não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava dito em todas as escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e Jesus fez como se quisesse passar adiante. Mas eles forçaram-no a parar, dizendo: fica conosco, já é tarde e já declina o dia. Entrou então com eles, e aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e serviu-lhe. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu. Diziam então um para o outro: não nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Aí acharam reunidos os 11, e os que com eles estavam, todos diziam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como o tinham reconhecido no partir do pão. Palavra da salvação. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Esta passagem é muito bonita, mas traz para nós uma verdade muito profunda. Jesus tinha sido morto, tinha morrido em Jerusalém, e era de lá que esses 2 discípulos vinham. Eles vinham caminhando, abatidos, entristecidos,
e conversando exatamente sobre o que tinha acontecido. Eles estavam desanimados, eles tinham desistido. Você nunca se perguntou por que eles estavam saindo de Jerusalém? Eles estavam abandonando Jerusalém, porque lá, aonde eles tinham colocado a esperança deles, eles já não tinham mais esperança. Jesus havia morrido, e para eles tinha tudo acabado. Eles estavam abandonando tudo, eles estavam desistindo, e por isso eles estavam tristes. Estavam unidos, estavam juntos, mas a partir de coisas ruins, a partir de coisas negativas. E era sobre isso que eles comentavam no meio do caminho. Eles murmuravam e se lamentavam pelo meio do caminho, porque a conversa deles era conversa de coisas ruins, de coisas negativas. E no momento em que um falava com o outro da sua pena, porque Jesus tinha morrido e agora as esperanças deles tinham acabado, tinham se esvaído, aconteceu que Jesus se aproximou deles. Iam os dois pelo meio do caminho, não era carro, não era cavalo. É mais seguro caminhar a três do que caminhar sozinho. Então eles se aproximaram de Jesus. Não, Jesus se aproximou deles e ouviu o que eles estavam falando. E eles nem se deram conta da presença de Jesus junto deles, porque eles estavam cegos de tristeza e só olhavam para os problemas. Eles já tinham decidido a vida deles, estavam amargurados, entristecidos e problemáticos. Como eles não percebiam Jesus, Jesus se aproximou mais e interferiu na conversa deles. E perguntou: sobre o que vocês estão falando? Por que vocês estão tristes deste jeito? E aí eles abriram o coração e se lamentaram e choraram e expuseram ali as suas mágoas diante de Jesus. Mas Jesus não desistiu daqueles dois e começou a falar ao coração deles e explicou para eles o caminho da vida, que aqui na Escritura é bem claro. Jesus começou a explicar-lhe a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, abriu o coração deles para compreender. Preste atenção numa coisa: Jesus falou ao coração deles e explicou para eles o caminho da vida e da felicidade. Desde hoje cedo, nesta manhã, nosso Senhor Jesus Cristo está fazendo a mesma coisa com você. Está ou não está? Sim ou não? Desde hoje o Senhor, desde ontem, porque muitos chegaram ontem. Não é verdade que desde ontem o Senhor tem falado ao seu coração e tem aberto diante dos seus olhos um caminho de vida? Deus está falando com você neste encontro, e o Senhor está abrindo seus olhos para que você possa enxergar qual é o plano que Deus tem para a sua vida. Ou você acha que você chegou aqui nesse encontro por acaso? Ou você acha que literalmente você caiu de paraquedas neste PHN, ou que você veio à Canção Nova simplesmente para fazer um passeio? Ainda que a gente pensasse assim, duvido. Acredito que você sabe o que você está fazendo aqui, mas ainda que você pensasse assim, Deus não pensou assim por você. Deus trouxe você aqui nesse PHN para falar ao seu coração e para abrir os seus olhos e os seus ouvidos, para que você possa enxergar o plano de amor que Deus tem para a sua vida. Mas preste atenção numa coisa: ninguém enxerga em meio à impureza. A impureza impede a gente de ver o que Deus tem para nós.
Existem algumas casas muito antigas, que quando você entra nela você se assusta, porque apesar das janelas terem vidro, a luz quase não entra mais. Porque com o passar dos anos, a poeira foi se acumulando, muitas vezes até pelo lado de fora. A poeira, a sujeira, a gordura, que quando a luz bate na janela, você até percebe que o sol está lá fora, mas já não clareia como antes. E mesmo que passe um pouco de luz, não dá para ver do outro lado, porque a janela está impura. Quando criança nós brincávamos muito disso, talvez você também tenha brincado assim. Lá em Brasília, depois das chuvas, formavam imensas poças, e passado um tempinho depois da chuva, a poça continuava, e a água ficava calma. Então quando a água ficava calma, você via o fundo da poça. Mas a criançada não deixa as coisas quietas, pegava logo um pedaço de pau, pegava logo um ramo, um galho, e começava a ouriçar aquela água toda, e quando você via, a água estava lamacenta, não dava mais para ver o fundo da poça. Eu sei que muitos aqui moram em cidades que têm rios, como nós aqui, no Vale do Paraíba, nós temos o rio Paraíba. É um rio lamacento, e um rio lamacento não deixa você ver o fundo, e mesmo se você mergulha, você não enxerga enquanto está lá embaixo, porque é um rio lamacento, é um rio impuro. A impureza impede de enxergar, a impureza impede de ver a Deus. E quando a palavra de Deus ela fala de impureza, na Bíblia todas as vezes que se fala de impureza, essa impureza do qual fala a palavra de Deus, tem a ver com sexo, tem a ver com castidade, tem a ver com continência. E a palavra do Senhor afirma isso através de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Jesus quem diz: os puros verão a Deus. E dizem os místicos que a inveja que o demônio sente de nós é porque ele está condenado a nunca mais ver a face de Deus. E o demônio se arde de inveja, porque o céu é contemplar a face de Deus. E o que o demônio não pode mais por culpa dele, porque ele caiu em pecado, porque ele foi condenado, e porque ele já não pode mais ter acesso a Deus, o que ele não pode mais, a palavra de Deus garante a você, lhe dizendo: os puros verão a Deus. Os nossos relacionamentos precisam ser transfigurados na pureza. Se você tem um namoro, se você tem um noivado, se você é casado, para que Deus esteja presente no seu matrimônio, no seu relacionamento, e para que você veja o plano que Deus tem para você, você só pode enxergar o que Deus lhe traz se o seu relacionamento é um relacionamento puro. Você e a sua namorada, você e o seu namorado só vão conseguir descobrir se vocês de verdade são um para o outro, se vocês tiverem um relacionamento puro, na pureza, na castidade, na santidade. Porque ninguém enxerga em água turva, ninguém enxerga em água lamacenta. E todas as vezes que a impureza entra no meu coração e no seu coração, é como se nós batêssemos os pés numa água cujo fundo é enlameado. A impureza vai subir, a impureza vai contagiar, e a impureza no nosso relacionamento desfigura o nosso relacionamento, deforma, destrói, corrompe. Quando no meu relacionamento, quando no meu namoro, ou mesmo no meu casamento, eu dou margem, eu dou vazão à impureza, eu ponho Deus fora deste relacionamento, gente.
Isso é certo como o ar que você respira agora. Com Deus não se brinca, mas com a natureza também não. Eu acho que você já ouviu um ditado assim, que Deus perdoa sempre. Já ouviu? Os homens algumas vezes e a natureza nunca. Deus perdoa sempre. Os homens, as mulheres, algumas vezes. A natureza nunca. Todas as vezes que nós atentamos contra a natureza responde. Eu vou dar um exemplo concreto que ajuda a gente a entender. Outro dia eu vi com muito desgosto uma comparação e uma brincadeira que fizeram a respeito do sexo. E a pessoa dizia assim, que o sexo é uma coceirinha que a gente tem que coçar. E quando a pessoa me falou isso, pegou tudo o que é a maravilha de uma vida sexual, de um relacionamento sexual, e resumiu a uma coceirinha, e disse: o sexo é uma coceirinha que a gente tem que coçar. Quando um homem se relaciona com uma mulher, é porque ela estava com uma coceirinha, ele estava com uma outra, e os dois tiveram que se ajeitar. Eu lembrei uma situação que eu estive próxima. Conheci um rapaz que ele tinha uma coceirinha na perna. Era uma coceirinha na canela, no meio da canela. Era uma manchinha branquinha, que sempre coçava e ele sempre cutucava. Aí dava uma ferida, porque ele não parava de coçar. Em cima da ferida, formava uma casca, que ele sempre tirava. Quando ficava bom, era uma manchinha branquinha, meio encebada. Ficava com uma coisinha branca por cima, que ele tirava, coçando. Até que a ferida cresceu. E da ferida ela se transformou num calombo. E ele coçou aquele calombo, e o calombo foi crescendo. Rapidinho, o calombo ficou do tamanho de um limão. Então você imagina que incomoda, na canela, é osso, você ter ali em cima uma pelota, um calombo, do tamanho de um limão. Um dia a família descobriu, mas há muito tempo ele vinha escondendo. Quando levaram no médico, descobriram que era um tumor cancerígeno. Já era câncer. E o câncer já tinha se alastrado. Os médicos já avisaram logo: a perna dele nós não conseguimos salvar. Não é que nós vamos ter que cortar a altura do joelho, nós vamos ter que tirar a perna dele, porque a perna a gente já não salva mais. Aquele rapaz, por causa da coceirinha, porque brincou com a natureza, não simplesmente porque ele coçou uma ferida, mas ele ignorou o sinal que era aquela ferida, ele não buscou o tratamento, ele não quis tratar de forma adequada aquilo que estava atentando contra o corpo dele. Aquela ferida se transformou num calombo e desfigurou o corpo dele, porque ele perdeu a perna. Os médicos tiveram que amputá-la, mas não só. O câncer já tinha subido para muito além da perna. E desde que começaram o tratamento, pouco mais de um mês foi o suficiente para que aquele rapaz morresse. Com a nossa natureza, a gente não brinca. E com o pecado a gente não brinca. Todas as vezes que o meu relacionamento ele é deturpado pelo pecado, quando por causa de uma mentalidade permissivista, eu deixo entrar no meu relacionamento de namoro na minha juventude, 14, 15, 16, 17, 20 e poucos anos, eu começo a viver uma vida sexual ativa, como se eu já tivesse um compromisso de marido ou de mulher com aquela pessoa. Eu estou atentando contra a natureza do que eu sou, porque eu sou cristão, eu sou de Deus, eu sou de Jesus Cristo.
E todas as vezes que eu atento contra nosso Senhor Jesus Cristo, contra a castidade, contra a pureza, contra o meu corpo que é templo do Espírito Santo, eu estou coçando uma coceira que eu não deveria coçar. A consequência é a deformação do seu relacionamento e a morte do seu relacionamento. Você vai me dizer, ninguém vai morrer por ter transado antes do casamento. Você pode não morrer, mas você vai matar o seu relacionamento. Este rapaz poderia ser de verdade o seu marido, esta moça poderia ser de verdade a sua esposa. Não mate o lindo relacionamento que Deus está dando a vocês. Não destrua a beleza do casamento que o Senhor quer construir entre vocês. E se você diz para mim, isso é um exagero, as coisas não acontecem assim, eu lhe pergunto se você conhece, para eu não perguntar se é você ou se já aconteceu com você. Quantos relacionamentos de amizade maravilhosos, de amigos e amigas verdadeiros, que tanto se gostavam que passaram a namorar, e tão bom era o namoro que começaram a transar, e o dia que resolveram se romper, romperam um com o outro, romperam de tal maneira que um mais não suporta a presença do outro. De amigos que eram, agora são duas pessoas que têm aversão uma à outra, não se falam, não se encontram, não se gostam, não conseguem falar bem um do outro. Diga para mim se isso não é a desfiguração de um relacionamento. Quem dera se entre nós poucos tivessem vivido situações como essa que eu estou lhe dizendo, mas infelizmente essa é a experiência da maioria. Quantos de nós aqui temos um relacionamento de namoro que a gente não tem mais contato com a pessoa, porque nós abusamos tanto no nosso relacionamento, que agora não dá mais nem para ser amigo? Eu digo a você, bendito seja nosso Senhor Jesus Cristo, que trouxe você para esse encontro, com marido ou sem marido, com namorada ou sem namorada, mas que trouxe você aqui para lhe dizer, Jesus precisa entrar na sua vida e no seu relacionamento. Como na vida daqueles dois, que vinham pelo caminho se lamentando, se lamuriando, reclamando, dizendo, já não temos esperança, morreu aquele em quem nós confiávamos. No momento em que os olhos deles se abriram e eles viram Jesus, mudou tudo na vida deles. Mudou ou não mudou? Mudou ou não mudou? Jesus está abrindo seus olhos. Talvez como aqueles discípulos de Emaús, você veio aqui para a Canção Nova, você chegou aqui triste, se arrastando, mas a sua tristeza foi detonada, foi destruída, no momento que você pôs os seus pés aqui, porque aqui na Canção Nova, Jesus Cristo te esperava. Você veio triste, se arrastando, mas agora como aqueles homens, você sente não só nos seus corações, mas como nos seus pés também, como que você pudesse voar. Você não está mais se arrastando, porque Deus falou com você, porque Deus tocou em você, porque Ele pôs as mãos dEle sobre você. Eles vinham de Jerusalém se arrastando pelo caminho, chorando as suas mágoas, mas no momento em que aqueles homens descobriram Jesus, eles voltaram voando. Eles vinham cheios de medo. Por que vocês acham que eles chamaram Jesus para ficar? Presta atenção na conversa, olha o que eles diziam: Senhor, já está ficando escuro, de noite ninguém caminha, é perigoso,
tem bandidos, tem feras pelo meio do caminho, você pode se perder, o frio é muito intenso, de noite ninguém caminha, fica conosco. Estes mesmos homens que disseram isso, romperam a noite afora, voando pela estrada, porque eles tinham descoberto uma coisa maravilhosa. Mais do que uma coisa, eles tinham encontrado uma pessoa maravilhosa. Eles tinham encontrado Jesus Cristo. Eles vieram falando de desgraças, mas agora eles só conseguiam louvar a Deus. Como foi que você chegou aqui nesse PHN? Quantos desafios você enfrentou para poder estar aqui? Quantas situações difíceis você teve que passar? Quantas horas perdidas na estrada? Gente daqui de perto viajou 12 horas de ônibus, 13 horas de ônibus para poder chegar aqui. E os de longe? Que estrada você enfrentou? Que dificuldades você passou? Está dormindo aqui em barracas? Outros tiveram que suar a camisa para encontrar um alojamento. Quantas dificuldades, mas eu tenho uma pergunta a lhe fazer: está valendo a pena? Você passaria por tudo isso outra vez? Eu lhe digo por quê? Porque você já encontrou Jesus. Você já encontrou o Senhor. Mas tudo bem, se a gente vai falar de relacionamentos e a gente está falando do medo, eu acredito que existem dois medos, para as pessoas que querem ter alguém na sua vida. O primeiro medo é o medo de viver e morrer sozinho. Tem gente que pasta com o medo de não encontrar ninguém. E como o pobre ou a pobre sofre, e chora, e se lamenta, mas não conta. A gente que está de fora, olha e diz: imagina que tem esse problema, uma menina bonita dessa. Tem, pode acreditar que tem. Não, um rapaz desse, bonito, cheio de desenvoltura, forte, inteligente, não tem problema nenhum, não tem. Medo de viver e de morrer sozinho. Medo de não achar a pessoa certa para a sua vida. Para a gente não perguntar se tem, eu vou perguntar se teve. Você já teve esse medo? Levanta a mão, por favor. Levanta a mão, não tenha medo não, nem vergonha. Olha a sua volta para você ver que você não está sozinho. Mas quem já tem alguém, casado ou não casado, também tem um medo. Você que está namorando, que trouxe o seu namorado para cá, a sua namorada para cá, o noivo, ou talvez até o esposo ou a esposa. Quem já tem alguém, de vez em quando ainda é assombrado pelo medo de ter escolhido a pessoa errada, de estar do lado da pessoa que não era para estar. Mas eu vou partilhar com você uma coisa, porque a palavra de Deus ensina para a gente o caminho da vida. A palavra de Deus ensina para nós um caminho seguro. Você quer saber o que fazer para descobrir a pessoa da sua vida? Eu acho que você não quer saber, porque eu não ouvi resposta, então não vou poder dizer. Ah, bom, melhorou. Você quer saber, quer ter a certeza se a pessoa que está ao seu lado é a pessoa que Deus reservou para você? Então vamos buscar a resposta naquele que pode nos responder. Abra sua Bíblia em Eclesiástico, no capítulo 6, versículos de 14 a 17. Vou compartilhar com você o segredo para você encontrar este homem que você está buscando. O segredo para você encontrar esta mulher. Ouça, por favor. Um amigo fiel é uma poderosa proteção. Quem o achou descobriu um tesouro.
Nada é comparável a um amigo fiel. O ouro e a prata não merecem ser postos em paralelo com a sinceridade da sua fé. Um amigo fiel é um remédio de vida e imortalidade. Quem teme ao Senhor achará esse amigo. Quem teme ao Senhor terá também uma excelente amizade, pois seu amigo lhe será semelhante. Palavra do Senhor. Aplauda a palavra de Deus. Preste atenção neste último versículo que diz assim, pois este amigo lhe será um semelhante. Quando Deus criou o homem, viu que o homem estava só, e disse: não é bom que ele esteja só, vou fazer para ele uma ajuda que lhe seja semelhante. Esta ajuda semelhante, este amigo semelhante que você tem na sua vida precisa ser, em primeiro lugar, o seu marido e a sua esposa. Deixa eu dizer uma coisa bem baixinho aqui, que é para não soar agressivo para ninguém. Se fora do seu casamento, estou falando para você homem, se fora do seu casamento, você tem um melhor amigo, que é melhor amigo teu do que a tua esposa, você está casado com a pessoa errada. Vai casar com teu amigo. Se a tua melhor amiga é mais amiga tua do que o teu marido, você está casado com a pessoa errada. Vai casar com a tua amiga. Eu digo para você de experiência, estou casado há 8 anos, conheço a minha esposa há 12, desde que nós nos conhecemos, ela é a minha melhor amiga, não tem outra. Amo a minha esposa, sou apaixonado por ela, e sei que ela entrou na minha vida por eu temer a Deus. Desde que eu comecei a me despertar para os relacionamentos de namoro, gente, eu tive o meu encontro com Deus nesta altura. E todas as vezes que eu pensava em ter alguém, porque eu queria ter alguém, eu me perguntava: meu Deus, é esta pessoa que o Senhor tem para a minha vida agora? Porque pode até ser que Deus tenha escolhido outras pessoas para passar pela sua vida, para se relacionar com você, para transformar a sua vida, para curar o seu coração e te preparar para um casamento. Namoro é uma etapa, não quer dizer que porque você está namorando, você tem que casar com aquela pessoa. É um tempo de descoberta em que Deus fala com a gente. Mas, gente, preste atenção. Até no nosso namoro, quem entra na nossa vida tem que entrar pelas mãos de Deus e não pelas mãos do diabo. Essa pessoa que está entrando na sua vida tem que ser trazida por Deus. Porque se o Senhor a pôs no seu caminho, ela fará toda a diferença. E como foi difícil, eu lhe digo, me segurar para não ficar com ninguém. Mas eu sabia que se eu ficasse com uma e com outra, eu me tornaria um calhorda. E eu sabia que se eu ficasse com uma e com outra, eu corria o sério risco de, quando a mulher da minha vida aparecesse, o lugar dela estar ocupado por uma daquelas com as quais eu ficava. Eu tive que fazer uma escolha. Eu preferi abrir mão do que não presta, para ficar com o melhor. Foi a palavra que você ouviu hoje de manhã, não foi? Se souber separar o que é bom do que não presta, o que é bom virá para o seu lado.
Eu fiz a minha escolha. Hoje você precisa fazer a sua escolha. Quem teme ao Senhor achará este amigo. Quem teme ao Senhor achará esta mulher, achará este marido. Eu tenho vários amigos, mas a minha melhor amiga é a minha mulher. E a nossa amizade foi provada, o nosso relacionamento foi experimentado, e precisa ser. Eu queria que você virasse para trás a página da sua Bíblia e lesse comigo o versículo 7. Encontrou? Diz aqui assim: se adquires um amigo, adquire-o na provação. Não confies nele tão depressa. Preciso dizer ao final deste versículo também: palavra do Senhor. Se você adquire um namorado, se você entra num relacionamento, faça isso no momento de provação. Prove este relacionamento. E não confie nesta pessoa tão depressa, porque na verdade você não conhece essa pessoa. Por que eu estou dizendo isto? Porque tem relacionamentos que pulam todas as etapas, todas as etapas, do conhecer, do ser amigo, do estar com a pessoa, de sentir prazer na companhia dela, pula todas essas etapas direto para a cama. E a pessoa dorme com uma desconhecida, com um desconhecido. Confia a alguém o seu corpo, alguém que nem sequer conhece. Quantas vezes eu fui pregar, gente, nessas cidades litorâneas, e que bom, quanta gente boa, gente de oração, gente fervorosa, nestas cidades para rezar, para temer a Deus e para acolher a gente. Mas quantas pessoas nessas cidades litorâneas, vítimas do turismo, jovens de 14, 15, 16 anos, grávidas, do pai, cujo nome nem ela sabe. Porque era uma prostituta? Não. Porque caiu nos encantos de alguém que pela primeira vez passava naquela cidade e nunca mais voltou, deixando lá um filho. Porque não foi educada, porque não foi acompanhada. E isso que eu digo de uma jovenzinha, de um jovenzinho, bem jovenzinho mesmo, eu digo também para nós mais adultos. A gente se entrega a quem a gente não conhece, é um absurdo, é um crime que você está fazendo contra você. Você acha que um relacionamento de 2, 3 meses, 6 meses é um relacionamento que dá para você conhecer uma pessoa? Levante a mão aqui para mim, por favor, os casados. Fiquem com a mão levantada quem tem mais de 20 anos de casado. Você já conhece tudo da sua esposa e do seu marido? Por favor, eu não te ouvi. Mas depois de 20 anos de casado, você ainda não conhece? Imagine quem namora 6 meses. 20 anos morando debaixo do mesmo teto, e você acorda um dia e diz: parece que eu não conheço esse homem, não é? Parece que eu não conheço essa mulher. Tira da sua cabeça que porque você está apaixonada, porque você está apaixonado, esses 3, esses 4 meses, esse pouco tempo foi o suficiente para você conhecer esta pessoa. Espera! Pelo amor de Deus, espera o relacionamento de vocês ser provado pelo tempo e pela amizade. Deixa essa pessoa provar para você que você é única para ele, que você é único para ela, que você vai ser único para sempre na vida dela, exclusivo, exclusiva, e que você não vai passar pela vergonha de uma traição. Eu não desejo para você o que eu não quero para mim. Você não merece ser traída pelo seu marido, então escolha o marido com o qual você vai casar. Não case com um traidor, porque ninguém fica traidor, já era antes de casar.
Aprenda a descobrir quem está do seu lado. Conheça esta pessoa. Aí você pode me dizer assim, mas quem que nunca viveu um relacionamento assim antes? Conheça o coração desta pessoa e veja o quanto ela mudou, porque se ele não mudou, não pode casar com você. Se ela não mudou, não pode casar com você. Será a infelicidade dos dois. Ninguém casa por caridade, minha gente. Me ama tanto que eu vou fazer a caridade de casar com ele. Pelo amor de Deus. Tem tanto tempo que a gente está junto que eu não tenho coragem de terminar o relacionamento. Toma vergonha na cara. E para de enganar a pessoa. Você não tem coragem de terminar agora, mas depois casa pensando em terminar. Eu vou casar, se meu casamento não der certo, eu separo. Separa. Separa com essa besteira. Não é assim que se casa. Se você pensa em se casar assim, seu casamento não é casamento, seu casamento não vai dar certo. Deixa eu repetir para você o segredo. Quem teme ao Senhor achará este homem. Quem teme ao Senhor achará esta mulher. Eu achei a minha. E eu vou lhe dizer, eu não procurei a minha mulher nos bares. Eu não procurei a minha mulher solta pela rua. Eu não procurei a minha mulher num prostíbulo. Eu achei a minha mulher num grupo de oração. Aí você vai me dizer assim, ah, mas então só as pessoas do grupo de oração e da igreja se casam. Calma, eu era do grupo de oração. A minha mulher não era, mas Deus a levou lá para mim. E vai trazê-la até você se você souber ser de Deus. Você precisa temer ao Senhor, dar a Deus o lugar que é de Deus. Como é bom a gente ter alguém com quem a gente abre o coração. Eu não escondo nada da minha mulher. Eu partilho com ela todos os meus problemas, todas as minhas preocupações, os meus sonhos, as aspirações. Nós conversamos sobre tudo, gente, sobre as coisas agradáveis, sobre as coisas desagradáveis, sobre as minhas tentações, sobre os meus pecados. Você tem coragem de conversar sobre tudo isso com a pessoa que você está? Como é bom você ter alguém que na hora precisa pode carregar você no colo. Porque eu nunca fui de me deixar carregar. Mas casamento não é só carregar o outro, é deixar-se carregar. E eu vou lhe dizer, é muito bom quando a gente não tem mais forças para andar, a gente ter uma mulher na qual a gente pode se entregar, deitar no colo e chorar. E isso não faz a gente menos homem, não. Homem que é homem tem coragem de confiar à sua mulher as suas lágrimas, tem coragem de chorar diante dela e partilhar com ela a sua vida. Só que ninguém vai partilhar depois que casou, depois que formou a vida. Precisa começar agora, no seu relacionamento de namoro e de noivado. Você tem falado das suas coisas, dos seus sonhos, das suas aspirações? Eu lembro que um dia, eu e minha esposa, nós tivemos uma conversa muito boa e muito difícil. Porque tem gente que escolhe assim, né? Tem uma conversa difícil para ter, aí espera o momento. Qual o momento? O momento que está com raiva para dizer a conversa difícil. Você já sabe como é que vai terminar, não é? E poderia desculpar dizendo assim, mas pelo amor de Deus, ter essa conversa no momento bom. Não é no momento bom, é no melhor momento. E teve um dia que eu e a minha esposa, nós estávamos namorando, éramos namorados, e nós precisávamos ter uma conversa, dessas difíceis, porque eu era da canção nova e ela não. E eu disse para ela, senta aqui, Rose, vamos conversar.
Falei, então, meu amor, eu sei que a gente está contente, está bem, está até um clima romântico entre a gente, mas nós vamos ter que conversar uma coisa muito séria. Falei, você sabe que eu sou uma pessoa consagrada. Eu tenho um pedido para te fazer. Não entre na Canção Nova por minha causa. Se você tiver de entrar na Canção Nova, entre por causa de Deus. Porque ela ainda não era. E eu abri o meu coração para ela e disse, e pelo amor de Deus, se um dia você sonha em sair da Canção Nova, não se case comigo. Para você não levar com você um marido infeliz. Porque se você fizer isso, vai estar me traindo. Eu irei com você, mas eu não serei mais a mesma pessoa. E nessa hora ela se assustou e perguntou para mim, e ela entendeu depois. Ela perguntou para mim, mas então você me ama mais do que a Canção Nova? E eu disse para ela, eu te amo com todo o meu coração, mas não posso te amar mais do que eu amo a Deus. E se eu amo a Deus, eu preciso amar a vontade de Deus mais do que tudo na minha vida. E a Canção Nova é a vontade de Deus para mim. Eu não posso dizer, eu te amo, meu Deus, mas a partir de agora eu vou fazer o que eu quero. E disse para ela, eu só posso te amar de todo o meu coração, se eu puder primeiro amar a Deus sobre todas as coisas. O nosso relacionamento foi construído na partilha, na verdade, na transparência. Antes de nós nos casarmos, nós já sabíamos muita coisa sobre o outro. Nós não nos descobrimos na cama como namorados. Nós nos descobrimos na partilha. E partilhando e conversando com a minha mulher, eu sabia que tipo de homem ela queria, inclusive para a cama dela. Não era preciso eu me deitar com ela para eu descobrir. Não foi preciso eu me deitar com ela para que ela soubesse. Quem sou eu? Nós partilhamos, nós conversamos, nós abrimos os nossos corações um para o outro, das nossas expectativas sexuais, dos filhos que nós queríamos ter, quantos filhos nós queríamos, o que nós íamos fazer depois de casado. Ninguém entrou no casamento enganado. Eu digo a você que são 8 anos de um casamento extremamente feliz. Todo mundo fala da crise dos 7 anos. Bom, já deu 8 e até agora não veio. Porque a nossa crise é diferente de algumas crises. A nossa crise é todo dia. Porque você sabe que crise é tempo de purificação, não é? Crise vem de crisol, de onde você acrisola o ouro. A nossa crise é todo dia, porque todo dia a gente quer ser mais puro um para o outro e para Deus. Por isso a gente não precisa esperar 7 anos para ter uma crise que quase vai derrubar o nosso casamento. Aprenda a conversar com o seu, a partilhar com o seu namorado, com a sua namorada, as coisas importantes da sua vida, porque a gente só ama o que a gente conhece. Se você não conhece, você não ama. Certa vez eu fui pregar em Florianópolis. Foi no ano passado, na Festa da Misericórdia. E lá no aeroporto, eu esperando a minha oportunidade de embarcar, entrei no avião, já meio atrasado, e sobrou para mim ali a poltrona mais confortável do avião, a mais privilegiada, que é aquela que fica do lado da porta do banheiro. Você sabe qual é? Quando eu vi que eu estava ao lado do banheiro, eu me alegrei profundamente. E a hora que eu cheguei, eu vi que já tinha um rapaz sentado na janela. O meu era o corredor. E eu costumo conversar com todo mundo que eu encontro, cumprimentar, conhecendo ou não, e foi o que eu fiz. Cumprimentei o jovem, que era mais ou menos da minha idade, e fui simpático com ele, sentei. Na beirada ele sentou no cantinho. Daí chegou uma moça, e viu um rapaz de 32, e outro rapaz de mais ou menos uns 32 também. E o meio para ela. Eu pude ver o constrangimento no rosto dela. Aí eu brinquei com ela e perguntei, falei, você gosta mesmo do meio? Ela falou, não, eu preferia sentar na... Então senta aí. Quando eu pulei para o meio,
O rapaz que estava sentado na janela pensou que eu troquei com ela, que era para eu ficar mais perto dele. Ele, que já tinha ficado simpático a mim, ficou então simpaticíssimo. Rapaz, o homem resolveu me contar todas as peripécias afetivos, sexuais que ele teve na vida dele. Mas foi contando tudo. Os relacionamentos, o que fazia, o que não fazia, que tipo de mulher que ele escolhia. Eu colocava a mão na cabeça e só pensava assim: meu Deus, que ninguém me conheça nesse avião, porque o povo vai pensar que eu estou tendo esse tipo de conversa. Eu não estou, só estou ouvindo. Mas deixa eu ouvir. E ele falou, até que uma certa altura ele se deu conta que só ele tinha falado e me perguntou: e você faz o que da vida? Eu falei: bom, agora é a minha oportunidade. Eu falei: eu sou missionário. O rapaz até engasgou. Ah, mas me desculpa, eu não sabia. Eu falei: não, nós somos homens. Você é jovem, eu também. Você quis contar, eu estou aqui para ouvir. Você fala o que você quiser. Daqui a pouquinho ele esqueceu que eu era missionário de novo. Virou para mim e disse assim: rapaz, a gente ia para Florianópolis. Falou: chegando lá em Floripa, eu vou tirar da bolsa aquela sunguinha. Eu ri. Quando a gente acabou de conversar um pouco, o avião entrou numa tempestade. Florianópolis coberto de nuvens, raio para tudo enquanto é lado, trovão estourando do lado da gente. Aí eu olhei para ele e falei: você vai me desculpar, mas a sunguinha vai ficar enterrada na mochila. Ele ficou nervoso, virou para mim e disse assim: você fala isso rindo? Você acha engraçado? Você vai para Florianópolis e não vai para aquelas praias maravilhosas? Já sei. É que você é missionário, né? Aquelas mulheres lindas desfilando pela praia só de biquíni, é muita tentação para você, e você não pode ir. Eu falei: não é bem isso. Você quer saber sinceramente? Ele falou: eu quero. Eu falei: eu já fui a Florianópolis, eu conheço as praias de Florianópolis, conheço o povo lindo de Florianópolis, mas a questão é outra. É que quando eu vou para lá e eu chego naquelas praias maravilhosas, sem a minha esposa e sem os meus filhos, eu só consigo lembrar que eles não estão comigo. Então quando eu vejo uma coisa bonita, eu só consigo lembrar que minha mulher não está ali para compartilhar. Se eu como uma coisa diferente, eu lembro que os meus filhos gostam. Em vez de eu sair mais alegre, eu saio mais triste, porque eu sinto falta deles. A hora que eu viro para o lado para olhar para o camarada, as lágrimas escorreram. E ele disse para mim: eu nunca encontrei alguém que me fizesse sentir assim. Aí foi a deixa que eu esperava. Virei para ele e disse: quem teme ao Senhor encontrará essa mulher. O que falta na sua vida, meu amigo, é Deus. Até agora você escolheu as suas namoradas pelo dinheiro que ela tem, pelo apartamento que ela pode dividir com você. Você escolheu pelo grau de estudo, pela beleza do corpo dela. Quando você aprender a olhar para Deus e através de Deus olhar para o coração da mulher que Ele preparou para você, você vai reconhecê-la, você vai encontrá-la. Ela não chegou na sua vida ainda porque até hoje você não esteve preparado para recebê-la. Prepare-se em Deus e Ele lhe dará essa mulher. E você não vai precisar chorar quando ouvir alguém falando do quanto ama a sua esposa, porque eu amo a minha mulher. E aquele homem falador foi reduzido ao silêncio. Quando nós descemos do avião, nós fomos pegar as nossas bagagens. E como a chuva era muito forte lá fora, ele me perguntou: você conhece alguém que pode me dar uma carona? Não conheço ninguém aqui. Se alguém pudesse me deixar mais perto do centro, amanhã eu tenho um concurso e eu precisaria de ajuda. Falei: não, deixa comigo, eu converso com o pessoal que vem me buscar. Quando eu saí pela porta do aeroporto, havia uma mãe com o seu filho me esperando. Abriram os braços, me deram um abraço bem gostoso. Você já viu o carismático se encontrando? Como é que é? Foi aquele abraço gostoso, um beijo para ela, um beijo para o filho dela. Aí ela de um lado me dando o braço, ele e o rapaz do outro, e fomos os três. Entramos dentro do carro, perguntei se podia dar carona para o meu amigo do avião.
E ela disse que sim. Ela sentou com o filho na frente e eu com o rapaz lá atrás. Aí ele me cutucou com o cotovelo e disse assim: essa família te ama, né? Há quanto tempo você os conhece? Falei para ele: há menos tempo do que eu conheço você, porque você encontrei lá em São Paulo. Eles eu estou vendo pela primeira vez agora. A cabeça daquele homem deu uma volta do tamanho de que você não imagina. É impossível aos olhos do mundo um amor puro entre homem e mulher e entre desconhecidos, mas para nós cristãos o amor é lei, gente, é regra. Nós nos amamos, nos respeitamos, nós nos queremos bem. E o mundo que se confunda. Você sabe como é que eles descobriam? Você sabe como é que eles descobriam os cristãos no tempo da perseguição? Sabe como eles descobriam? Eles tinham uma regra para descobrir os cristãos. Quando você vê duas pessoas que não conhecem, mas apesar disso se tratam com respeito e se amam, ali estão dois cristãos. Era assim que eles os reconheciam. É assim que precisam nos reconhecer. Precisam reconhecer que você é namorado dela e você é namorado dele, mesmo quando vocês não estiverem atracados aos beijos. Feliz de você que quer construir o seu casamento no Senhor. Feliz de você que ama o Senhor, porque Ele já tem preparado para você a pessoa da sua vida. Uma palavra aos medrosos, aqueles que hoje chegaram aqui nesse PHN sem namorado e sem namorada. Não fique triste, não fique com ciúme, porque ontem eu vi um monte de casalzinho lindo de namorado passeando por aí. Parabéns para você que trouxe a sua namorada para cá. Parabéns para você que trouxe seu namorado para cá. Mas feliz de você que veio sozinho também. Não fique com ciúme, porque esse desejo louco que você tem de encontrar esta pessoa é apenas um sinal de que Deus fez alguém para você. Essa pessoa existe e está te esperando, porque você resolveu colocar Deus na sua vida. Deus vai colocar na sua vida alguém que Ele escolheu para você. Tem uma música do Dunga nesse CD que eu gostei mais. Cada um é tocado mais por uma. Eu fui tocado mais por essa, que diz assim: sem forças para recomeçar, senti vontade de gritar: vem, Senhor, vem me curar, e ao meu coração vem me falar. Talvez você nem soubesse dar esse grito, mas Deus ouviu o seu gemido. O Senhor que te viu e que te ouviu veio falar ao seu coração. Você chegou talvez até sem forças para recomeçar no seu casamento, no seu relacionamento de namoro, mas aquele que pode te dar a força já está conosco, está no nosso meio. Acredite no Senhor. Eu quero dizer uma última coisa para você que é casado, casada, e todas as vezes que ouve alguém falando de escolher, você pensa assim: mas eu já escolhi o meu, e até hoje o meu não se convenceu em ser de Deus. Se você quer, não vai abrir, você pode só anotar 1 Coríntios 7, 14. Ali está a resposta para você, mulher, em relação ao seu marido. Ali está a resposta para você, marido, em relação à sua mulher. 1 Coríntios 7, 14. Que eu não vou te dizer para você ter que procurar. E a palavra diz assim, que você ouviu hoje de manhã: se você souber separar o que é bom do que não presta, preste atenção em mim agora. Se você souber separar o que é bom do que não presta,
você não precisará se desviar de Deus. O seu marido virá para o teu lado. Se você souber separar, homem, o que é bom do que não presta, tua esposa virá contigo ao Senhor. A tua família será de Deus. Diga comigo: quero voltar a escutar Jesus. Quero voltar a escutar Jesus. Sem medo. Sem medo. A ti vou me entregar. A ti vou me entregar. Pois eu sei. Pois eu sei. Se contigo eu caminhar. Se contigo eu caminhar. Eu terei forças para continuar. Eu terei forças para continuar.